Hoje iremos falar sobre a pintura O Remorso de Judas, uma pintura que fala sobre um homem que não conseguiu escapar da própria culpa. E isso é porque existe um tipo de dor que ela não faz barulho, ela não grita, ela não sangra diante das pessoas, ela apenas se senta no escuro e consome a alma lentamente, pouco a pouco, pedaço por pedaço. E talvez nenhuma pintura brasileira tenha conseguido retratar isso de forma tão devastadora quanto O Remorso de Judas, do pintor brasileiro José Ferraz de Almeida Júnior. Pintada em 1880, essa obra não mostra apenas Judas Iscariotes. Ela mostra o peso insuportável de perceber tarde demais aquilo que foi feito. E que por mais que a gente gire o ponteiro do relógio sentido contrário, o tempo não volta. E Judas ali percebe que o que está feito, está feito. E o mais assustador de tudo é que olhando para essa pintura, talvez a gente perceba que Judas, ele não está tão distante da humanidade quanto gostaríamos de acreditar. E essa pintura, meus amigos, ela transforma o silêncio em desespero. Antes de falar de Judas, precisamos falar sobre o homem que pintou essa cena. José Ferraz de Almeida Júnior foi um dos maiores nomes da pintura brasileira. Nascido até mesmo em Itu, no interior de São Paulo, ele viveu em uma época em que a arte brasileira ela ainda buscava sua própria identidade. Almeida Júnior ficou até mesmo conhecido por retratar o povo simples, os interiores humildes, até mesmo o homem do campo. Mas também carregava uma habilidade impressionante para pintar emoções humanas profundas. E a pintura Remorso de Judas talvez seja uma das obras mais emocionais de toda a sua carreira. Porque veja bem, a pintura ela foi concluída em 1880 e hoje ela está até mesmo ligada ao acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Mas o que torna essa obra tão poderosa não é apenas a técnica, é o sentimento. Porque essa pintura, ela parece simplesmente respirar culpa. E com isso eu quero falar sobre o primeiro impacto da obra. Quando você olha para essa pintura pela primeira vez, o ambiente ele parece pesado, escuro, frio, sem esperança. E no centro da pintura está ele, Judas Iscariotes, curvado, destruído, com a cabeça afundada até mesmo entre as mãos. Aqui ele não parece um vilão triunfante, não parece um homem orgulhoso pelo que fez. Ele parece quebrado, destruído, devastado. Os ombros estão caídos, o tronco está inclinado, isso é a ausência completa de dignidade. Vocês veem que é como se o próprio peso da culpa ele estivesse pressionando Judas contra a terra. E com isso você vê que o olhar ele desce. E nós vemos também as moedas ali, elas estão ali no chão, as famosas moedas da traição, que seriam as 30 moedas de prata. E elas estão ali espalhadas no chão, e esse é o preço pelo qual Judas entregou Cristo. E Almeida Júnior, ele faz algo aqui simplesmente genial. E sabe por que eu estou falando isso? Porque se você vê bem, as moedas aqui, elas não parecem recompensa. Ao contrário, elas parecem uma espécie de martírio, de maldição. Você vê que Judas aqui as despreza, deixando elas jogadas no chão como se elas não tivessem valor algum. Mas na verdade é que ele sabe que isso é dinheiro de culpa. Isso até mesmo me faz lembrar do personagem Jesse Pinkman da série Breaking Bad. Vocês lembram como é que ele estava tão perturbado por causa daquele dinheiro de culpa, aquele dinheiro de sangue que ele tinha? E ele falava, isso é dinheiro de sangue, eu não quero isso pra minha vida. O que você pediu pro sol fazer? Ah, por favor. Não faz o menor sentido. Você tem alguma explicação para aquilo? Dinheiro de sangue. O quê? É como você disse. É dinheiro de sangue. Eu disse? Esse dinheiro é seu. Você ganhou esse dinheiro. E ele fala isso porque ele percebe o peso do fardo que o dinheiro de sangue ele traz para sua vida. É um fardo que é pesado demais para qualquer um carregar, porque as pessoas esquecem que a gente tem uma coisa chamada consciência. Não adianta, não tem o que você possa fazer quando a consciência ela decide te acusar e você não vai conseguir ficar em paz, você não vai conseguir dormir bem. E isso é porque a consciência ela atinge direto o nosso íntimo e não tem escapatória para isso. Agora eu quero falar sobre o detalhe mais assustador da pintura. Se repararmos bem, existe algo ao fundo da obra que muita gente não percebe imediatamente, porque lá longe, quase escondida pela escuridão, há uma cena da crucificação de Cristo, pequena, distante, mas presente. E isso traz uma questão muito intrigante. Na obra de Dante Alighieri, Inferno, existe o último círculo do inferno. Temos 9 círculos e existe um último. Ele começa na superfície e vai descendo, ele praticamente vai se afunilando para baixo. E a última escala do inferno de Dante
Dante, meus amigos, é gelo. Sabe por quê? Para mostrar a frieza daqueles que traem. E ali tem pessoas que traíram amigos, parentes, hóspedes, até mesmo a sua pátria. E a traição mais grave que te coloca lado a lado com o próprio Lúcifer é a traição aos seus benfeitores. E segundo a interpretação de Dante, como Judas traiu o filho do próprio Deus, ele está sendo mastigado pela boca do próprio Lúcifer. Lúcifer ali é uma besta de 3 cabeças. Em uma ele mastiga Cassius, na outra Brutus e na do meio Judas. A gente vê também que a cena da pintura, ela até mostra que Judas ele não está sofrendo apenas pelo que ele fez. A gente vê que ali ele está olhando mentalmente para as consequências irreversíveis da sua própria escolha. Com certeza ali ele está pensando, Cristo está sendo crucificado e eu sou o maior culpado disso. Esse detalhe, ele transforma a pintura em algo quase psicológico. Porque isso aqui não é apenas uma cena bíblica, é um retrato do colapso emocional de alguém que descobriu tarde demais que certas decisões, elas não podem ser apagadas. Você vê que Judas aqui, ele não é pintado como um monstro. E isso é porque Almeida Júnior, ele não pinta Judas como um demônio, uma pessoa perversa. Ele apenas pinta Judas como um ser humano. Um ser humano que cometeu o pior erro que alguém poderia cometer na vida. E isso até mesmo, eu acredito que incomoda um pouco na pintura, porque eu acho que seria muito mais fácil, até mesmo odiar o Judas, né? Se ele ali, ele aparecesse completamente monstruoso, com uma cara de cinismo, de perversidade. Mas não, ele parece um homem destruído pelo próprio erro. Então, em vez da gente ter ódio dele, a gente pensa, caramba, esse aí é um pobre coitado. E eu até falo uma coisa pra vocês, talvez essa seja até mesmo a verdadeira tragédia da pintura. Porque olha só, ela praticamente nos obriga a perceber que o mal, ele nem sempre nasce de monstros. Às vezes, somente nasce da fraqueza humana. Ganância, medo, desespero, orgulho, impulsividade. É como eu até mesmo falei antes com vocês. Judas aqui na imagem, ele parece estar profundamente arrependido, só que o que passou, passou. Eu acho também muito interessante a escuridão da obra. Você vê que a paleta usada por Almeida Júnior, ela é extremamente sombria. Porque olha só, aqui tem tons marrons, negros, vermelhos apagados. Se você ver bem, quase não existe luz ali. E mais uma vez, isso não é acidental. Isso é até mesmo para fazer a pintura inteira ela parecer sufocada pela ausência da esperança. Você vê que a iluminação fraca, ela faz Judas parecer o quê? Preso em um espaço sem saída, como se a própria alma dele estivesse afundando no abismo. Eu até mesmo gosto muito de me referir a essa pintura como uma obra silenciosa, porque você olha para ela, não tem o que ser dito, apenas reflexões. E esse é um dos muitos detalhes que torna essa obra tão poderosa, porque o silêncio do arrependimento verdadeiro, ele costuma ser mais assustador do que qualquer grito. Tem muitas pessoas que quando veem essa obra falam, não tem nada demais aqui. Só que se você usar sua sensibilidade, você vai perceber que essa obra se trata de uma prisão causada pelo remorso. E eu falo pra vocês, existe uma diferença enorme entre culpa e remorso. A culpa, ela reconhece o erro, mas o remorso vive dentro dele. E Judas está aprisionado nesse estado. A gente vê que ele não consegue fugir daquilo que fez, ele não consegue desfazer o beijo da traição, não consegue voltar no tempo. E as moedas, elas estão ali, e o artista faz questão de mostrar que a crucificação está acontecendo. E agora só resta apenas o peso psicológico da consciência. Tanto que Judas, ele não consegue aguentar o peso dessa situação. Então o que ele faz? Ele pega uma corda e faz aquilo que vocês já sabem. E eu falo uma coisa pra vocês, tem muita gente que até hoje se conecta emocionalmente com essa obra de arte. E eu falo isso porque em algum nível todos conhecem o sentimento de desejar voltar atrás. Ah, como eu gostaria de voltar no tempo e desfazer aquilo que eu fiz. Quem que nunca sentiu essa sensação? Eu já senti várias vezes. Aqui o erro, ele não destruiu apenas uma relação, ele mudou a história da humanidade. Mas Felipe, o próprio Jesus falou que isso tinha que acontecer. Sim, de fato, mas poderia acontecer de uma outra forma. A crucificação de Cristo iria acontecer com ou sem Judas. E você vê que hoje a humanidade praticamente tem medo de Judas. Ninguém tem coragem de colocar o nome do seu filho de Judas. Eu duvido você colocar nos comentários e dizer que você tem algum conhecido que se chame Judas. E fazer esse feito não seria algo de fato terrível, porque também existiu outro discípulo chamado Judas. Temos até mesmo da Bíblia o próprio livro de Judas. Só que o grande problema é que ao longo dos séculos esse nome ele se tornou um símbolo universal de traição. Seu nome até mesmo virou sinônimo de alguém que vende, abandona ou destrói outra pessoa por interesse. Só que essa pintura ela não fala apenas sobre traição. Ela fala sobre o que acontece
acontece depois da traição. Porque muitas histórias, elas até mesmo terminam no momento do pecado. Mas Almeida Júnior, ele começa justamente depois, quando o dinheiro já não importa mais, quando o poder desaparece e quando sobra apenas a consciência. E com certeza é aí que começa o verdadeiro inferno de Judas. E Almeida Júnior, ele era simplesmente um gênio. Porque é simplesmente impressionante a gente perceber que essa obra, ela foi criada por um artista brasileiro no século XIX. José Ferraz de Almeida Júnior conseguiu produzir uma pintura com intensidade emocional comparável às grandes obras dramáticas europeias. E o Remorso de Judas não fala apenas sobre religião, fala sobre condição humana, sobre culpa, sobre consciência, sobre arrependimento e sobre o peso psicológico das próprias escolhas. E é por isso que a pintura continua tão atual, porque o ser humano, ele continua cometendo erros e continua sendo perseguido por eles. E eu bato mais uma vez nessa tecla, tem muita gente que enxerga essa obra apenas como uma pintura religiosa, só que ela é algo muito maior do que isso. Ela é uma pintura sobre aquilo que mais destrói os seres humanos, que é a incapacidade de fugir de si mesmo. Porque olha só, prisões podem ser abertas, correntes podem ser quebradas, mas a consciência, essa acompanha a pessoa até o fim. E o Remorso de Judas não é apenas sobre um homem que traiu Cristo, é sobre um instante em que um ser humano, ele percebe que algumas decisões, elas deixam marcas eternas. Essa foi a nossa análise de pinturas emblemáticas de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça, temos vídeo toda semana e até a próxima.